A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 2 de abril. 57 anos do golpe militar de 64. Nunca houve e nem há o que se comemorar. Em plenária nacional em defesa da educação pública, Proifes Federação defende unidade de luta e mobilização. Câmara aprova lei que torna profissionais da educação do município de Natal prioritários na vacinação contra a Covid. Educadores de Natal afirmam que só voltam a trabalhar presencialmente após vacinação em massa. STF barra livre nomeação de diretor para centros técnicos federais. Enem, 28 candidatos alcançam nota 1000 e 86.000 zeram redação. O FRN divulga edital para reocupação de vagas residuais. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na data em que se completam 57 anos do golpe militar de 1964, a diretoria do Adurne Sindicato veio a público reafirmar o seu posicionamento quanto a este golpe de Estado que, à época, encerrou o governo do presidente democraticamente eleito, João Goulart, e instalou uma ditadura que, até os dias atuais, assombra o povo brasileiro. Envolto a uma crise política, econômica, social e de saúde pública, o Brasil tem vivido tempos de apreensão. Aquele que, por ter sido eleito pelo voto popular, deveria tomar as rédeas da situação, tem minimizado o caos. No mesmo mês em que chegamos a mais de 300 mil mortes por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro esteve ocupado buscando na justiça o direito de celebrar o referido ato autoritário, violando fundamentos do Estado de Direito e da democracia. Quem comenta é o professor Wellington Duarte, presidente do Adurne Sindicato. A nota do Adurne Sindicato, ela nos coloca numa posição clara. Aliás, o Adurne Sindicato nasceu como associação em 1979, em plena ditadura, fruto de um movimento de professores universitários do Brasil que naquele momento exigiam o retorno à democracia. Portanto, a raiz, o DNA do Adurne Sindicato é democrática. Achar que um movimento militar, que depois transformou em golpe, que cercou o Congresso, que obrigou um presidente da República a fugir e que instalou a ditadura durante 21 anos, ser um movimento democrático, é pura ilusão ou então é pura enganação. Não podemos de maneira nenhuma deixar de registrar esse momento sombrio da nossa história. Por isso que nós colocamos a nossa nota, lembrando inclusive o momento em que estamos vivendo, né? Uma tragédia sanitária no Brasil e um completo abandono do governo em relação ao combate à pandemia. A tragédia de 1964 não se repete, mas a tragédia de 2020, 2021 nos lembra quanto é necessário um regime democrático e plural. Educação em pauta. Com a participação de entidades educacionais de todo o país e convidados da América Latina, a Plenária Nacional em Defesa da Educação Pública, promovido pelo Fórum Nacional Popular de Educação, ficará marcada também como um grande ato em defesa da vida, da democracia e da ciência brasileira. Reunindo centenas de professores, estudantes e dirigentes sindicais, o evento foi realizado nesta semana e teve como objetivo promover uma análise coletiva da conjuntura nacional e traçar estratégias de luta e mobilização, como afirma o presidente do Proifes Federação, Nilton Brandão. A Plenária Nacional de Educação, que aconteceu na última quarta-feira, dia 31, dia de denúncia do golpe militar de 64, trabalhou a perspectiva da luta da educação brasileira. O Proifes Federação
participante do Fórum Nacional Popular de Educação, onde tem 40 entidades ligadas à educação nacional. Perpassa aí todos os níveis educacionais: educação do campo, educação infantil, educação básica, educação superior, pós-graduação. Esta articulação é necessária neste momento em que a educação está fortemente sob ataque. Qual é a perspectiva? A perspectiva era justamente buscar a alternativa coletiva para fazer este enfrentamento e salvar a educação brasileira. Parece forte salvar a educação brasileira, mas é isso mesmo que estou querendo dizer. As universidades brasileiras correm sério risco, a educação brasileira corre sério risco. Citando 2 pontos específicos neste espaço de 3 minutos. A questão do orçamento deste ano das universidades é extremamente crítico. O corte de aproximadamente 18%, bem analisado, dá mais do que isso, dá mais de 20%, coloca a universidade numa perspectiva de, até a metade do ano, não ter mais dinheiro suficiente para manter o que temos hoje. A nossa luta sempre foi para expandir matrícula, para contratar novos professores, para expandir a oferta do ensino público que está no Plano Nacional de Educação aprovado em 2014. Porém, a perspectiva que tem vindo desde 2016 é corte sistemático, chegando a tal ponto que sequer o que tem hoje terá condições de ter continuidade. Por isso, essa luta é absolutamente necessária neste momento. Além disso, nós vivemos um processo intenso de ataque à autonomia universitária. O governo Bolsonaro já nomeou 22 reitores que não são aqueles que fazem parte de uma tradição histórica da liberdade acadêmica, da liberdade de cátedra, que inclui também a gestão democrática, que inclui também a escolha dos reitores de acordo com propostas amplamente discutidas nas comunidades universitárias, votadas e escolhidas por esta comunidade, envolvendo professores, alunos, técnicos administrativos, aqueles que constituem a comunidade universitária. Isso tem trazido uma insegurança muito grande na educação brasileira e precisa ser enfrentada. Dentre outros temas, a questão do ataque ao Estado Democrático de Direito que vivemos neste momento, a questão da pandemia que impactou violentamente a educação brasileira, embora as universidades tenham trabalhado desde o primeiro momento, tenham mantido as suas atividades, enfim, um rol de atividades, preocupado inclusive com como atender, como continuar fazendo isso durante a pandemia, e no meio da tristeza imensa de mais de 320 mil pessoas mortas por conta de uma atitude negacionista do governo brasileiro, ou seja, desafios enormes. É importante que a comunidade natalense, que os potiguares saibam de que esta luta tem que ser da sociedade brasileira. E nós do Proíces Federação participamos desse processo, dessa articulação, desta luta. Aí no Rio Grande do Norte temos o sindicato da universidade, o Adurne Sindicato, o presidente do Adurne esteve lá presente com intervenções muito contundentes, porque é assim que a gente tem que fazer a luta. O sindicato tem que lutar, o sindicato tem que participar e tem que denunciar para a sociedade todos os ataques que o serviço público vem sofrendo. Creio que é isso neste momento. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Universitária de Natal. Abraço, Edinaldo. Depois do intervalo, STF barra livre nomeação de diretor para centros técnicos federais. Enem, 28 candidatos alcançam nota 1000 e 86 mil zeram redação. E ainda, Câmara aprova a lei que torna profissionais da educação do município de Natal prioritários na vacinação contra a Covid. Educadores afirmam que só voltam a trabalhar presencialmente em Natal após vacinação em massa. O FRN divulga edital para reocupação de vagas residuais. Não saia daí, a gente volta com os destaques depois do intervalo. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Câmara Municipal de Natal realizou na tarde da última quarta-feira mais uma sessão ordinária remota. Na pauta de debates entre os parlamentares, foi discutida e aprovada uma lei em regime de urgência que inclui os trabalhadores em educação do município de Natal na fase 1 como grupo prioritário do programa de vacinação contra a Covid-19. A matéria é de autoria da vereadora Divaneide Basílio, do PT. A autora destacou a necessidade do projeto que vai contribuir não só para a segurança dos professores, como também auxiliar no plano de reabertura das atividades educacionais. Esse projeto, ele tem um significado muito importante, porque ele é uma resposta imediata para a cidade do Natal e para a população de que os professores precisam dessa proteção. Aliás, os profissionais da educação. Não se pode pensar em qualquer plano de retomada, Edesiane, não se pode pensar de forma alguma sem pensar na segurança dos profissionais. Pode ser tornar a escola serviço essencial, abrir a escola com altos índices de transmissibilidade se você não tem profissionais protegidos, se você não tem a garantia desse direito para que os profissionais da educação tenham suas vidas preservadas. Então, esse projeto é uma contribuição do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município. Foi um debate que nós tivemos com esse segmento. Foi muito importante recebermos essa proposição. Em âmbito nacional, isso também vem sendo debatido pelas entidades representativas. O próprio governo do estado tem feito esse diálogo junto aos demais governadores e para trazer educação como prioridade na vacinação. Aliado a isso, nós colocamos recursos na nossa emenda impositiva para ampliação da compra de vacinas e esse é um desenho de resolver, de dar condições para que a gente possa ter um plano de retomada na educação com a devida segurança e proteção dos professores. Bom, e conforme abordamos no último Jornal da Educação, na semana passada, a Câmara já havia aprovado uma matéria que considerava a educação como essencial. O autor do projeto foi o vereador Klaus Araújo, do SD. Educação em pauta. E nessa perspectiva, os educadores de Natal afirmaram de forma contundente que só voltam a trabalhar presencialmente nas escolas após uma campanha que vacine massivamente a categoria. O posicionamento dos profissionais foi externado na tarde de ontem em mais uma assembleia virtual conduzida pela direção do SINT-RN. A doença já tirou a vida de mais de 317 mil pessoas no Brasil, como afirma a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Cardoso. Nós realizamos uma assembleia na qual nós iniciamos fazendo a nossa solidariedade às mais de 325 mil vítimas da Covid e em nome do nosso coordenador José Teixeira da Silva, que foi tragado por ela, também estabelecendo a nossa solidariedade a todas as vítimas, trabalhadores e trabalhadoras em educação. A nossa Assembleia tratou em especial de passar os informes acerca da audiência que houve com o secretário de Educação, onde ele trouxe a novidade
né, do trabalho que está desenvolvendo acerca da possível promoção vertical para mais de 3.000 trabalhadores em educação, traz a notícia de que houve já 2/3 de preparo das escolas com os protocolos de biossegurança, e nós, claro, fomos questionar, né, todo esse processo das aulas remotas que hoje impõem aos professores e professoras, coordenadores, toda uma carga de trabalho superior àquela que seria na sala de aula. Sem contar com tudo que os equipamentos, eles são bem frágeis, é um computador, é um celular para fazer transmissão de aulas, isso com gravações bastante comprometidas, o que também compromete o acesso, né, de qualidade para os estudantes. Por outro lado, a Assembleia também discutiu a busca ativa dos alunos, uma vez que temos muitos alunos que não têm condições de ter uma internet, que não têm um aparelho, e que os professores eles produzem o material e que esse material precisa chegar até os estudantes e ter um retorno aos profissionais, no sentido de que nessa troca se produza o conhecimento. Nós analisamos o cenário atual de muitas dificuldades, porque o auxílio emergencial, não sendo de R$600 e sendo para um membro de cada família, R$250 por mês, não dá conta de responder às necessidades que uma família tem. Os 600 já não dá, imagine R$250 para apenas uma pessoa. Isso vai fazer com que muitos alunos deixem de ir, até mesmo buscar o seu trabalho na escola, em função de não ter dinheiro para ir num transporte coletivo. E, por fim, nós analisamos em que condições deveríamos voltar às aulas híbridas ou presenciais. E aí a gente não encontra outra alternativa, senão pela vacinação aos profissionais da educação, vacinação aos estudantes, aos pais, a vacinação em massa. Assim como quando o comitê científico apontar que o nível de transmissibilidade está abaixo de 1. Isto porque existe essa nova cepa. E no momento o que nós temos que fazer é reforçar o pedido nosso para que as pessoas usem máscara, obedeçam ao distanciamento, lavem as mãos, usem álcool quando puderem, mas sempre lavando as mãos, e vamos manter o mínimo que é para a gente ter uma Páscoa feliz, uma feliz Páscoa, com vida, menos mortes e tentando pôr um fim neste vírus. Agenda da Educação. No dia em que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, permitiu o acesso dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, aos resultados de suas provas, também foi divulgado um balanço oficial do teste. Do total, de acordo com os dados finais, entre as 5 áreas do conhecimento, a maior média geral foi da redação, com 588,74 pontos. Entre os mais de 2,7 milhões de textos corrigidos, 28 candidatos obtiveram a nota máxima e mais de 86 mil zeraram a atividade. Entre os que obtiveram a nota máxima está o potiguar Aécio Pinheiro Fernandes, de 17 anos. Educação em pauta. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 que o governo não pode nomear livremente o diretor interino de Centros Federais de Educação Tecnológica, Cefet, em que se oferecem cursos superiores de graduação e pós-graduação em grau técnico. A decisão vale também para dezenas de escolas técnicas federais e agrotécnicas federais. O julgamento foi realizado no plenário virtual, ambiente digital, em que os ministros do STF
tem uma janela de tempo para votar somente por escrito, sem debate oral. Com a decisão, o Supremo derrubou um trecho de um decreto presidencial de 2019. A norma autorizava o ministro da Educação a nomear livremente o diretor pro tempore, interino, dos Cefetes, quando, por qualquer motivo, o cargo se encontrasse vago e não houvesse condições de provimento regular imediato. O único critério seria que o escolhido integrasse o plano de carreiras e cargos de magistério federal. O decreto havia sido questionado no Supremo pelo PSOL em uma ação direta de inconstitucionalidade. Ao ser provocada, a Advocacia Geral da União defendeu a norma, argumentando que a escolha de diretores do Cefet é ato discricionário do ministro da Educação, a quem cabe supervisionar as instituições de ensino. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que a previsão de livre nomeação é inconstitucional por ferir a autonomia das instituições de ensino e por ser desproporcional. Ela votou por derrubar esse trecho do decreto, sendo seguida pelos demais ministros do Supremo, com a exceção do ministro Nunes Marques. Jornal da Educação. Extra Classe. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, divulgou o edital do processo seletivo para a reocupação de vagas residuais nos cursos de graduação da instituição para o período letivo 2021.1. Ao todo, estão sendo oferecidas 826 vagas distribuídas nos campi de Natal, Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. As inscrições podem ser feitas entre hoje, dia 2, e 18 de abril, na página da Comperv. A taxa de inscrição custa R$ 30. O processo seletivo se destina a candidatos que têm ou tiveram vínculo com curso de graduação em instituição de ensino superior. As vagas residuais são geradas por cancelamentos de curso, conforme o regulamento dos cursos regulares de graduação da UFRN. A seleção dos candidatos será realizada em 2 etapas. A avaliação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de caráter eliminatório e classificatório, sendo os candidatos classificados de acordo com as notas obtidas no Enem, e avaliação institucional e acadêmica, de caráter classificatório, sendo atribuída aos candidatos pontuação de acordo com o anexo 2 do edital, tabela de pontuação, avaliação institucional e acadêmica. Todas as informações sobre o processo seletivo de reocupação de vagas residuais da UFRN podem ser consultadas no edital. O resultado final deve ser divulgado no dia 17 de maio no site comperv.ufrn.br. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurne Sindicato no YouTube. O endereço é o youtube.com/c/Adurne Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Um bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.